Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai mostrar para vocês como ordenar as consultas que você fez no seu banco de dados. Então, atualmente eu estou aqui na página de cidades, eu tenho algumas cidades aqui, como é que é a ordem que ele mostra aqui? Pela ordem de inserção dos dados lá. Então, a última cidade inserida foi Porto Alegre, então ela apareceu aqui por último. E se eu quiser ordenar isso aqui por ordem alfabética? Vamos ver como é que faz. Então aqui eu vou no meu controlador. Aqui em vez de chamar o all, que ele lista todas, o all vai listar pegar todas, mas vai vir por ordem de inserção, que é a ordem padrão do banco de dados. Aqui no caso eu colocaria, em vez do all, o order by, que é o método para poder ordenar. Aqui eu digo qual é o campo, por qual campo que eu quero da minha tabela cidades, eu quero pelo nome. E aqui eu digo se eu quero ascendente ou descendente. Então, no caso aqui é ascendente porque eu quero por ordem alfabética. Salvei, vamos voltar lá no site, vou dar o refresh. Ah tá, esqueci. Toda vez que você está usando order by, você tem que dar o get também. A maioria das coisas de consulta tem que colocar o get na frente, só quando é o all não precisa, quando é o find também não precisa, que ele já dá um get automaticamente, mas o get aqui eu estou configurando a minha consulta e o get estou falando, pode executar a consulta. Vamos voltar lá, certo, aí agora está por ordem alfabética. Então, Porto Alegre veio antes de Recife. É bem simples, né? Vamos fazer isso também na nossa lista de imóveis. Eu vou primeiro fazer ordenando só pelo título, que é a forma fácil, porque título é um campo da tabela imóveis. Vou mostrar para vocês. Então, eu vou no controlador de imóvel, aqui no index. Vou mexer aqui. Antes do get, eu vou, que o get é justamente para executar, antes dele eu vou dizer, olha, eu quero que venha ordenado pelo título de forma ascendente. Então, salvei, vamos lá no site. Ah, tá, escrevi order by de forma errada, tá faltando R aqui. Nem vou tirar isso do vídeo, vou deixar aí para vocês verem também. E costumo errar mesmo na hora de digitar as coisas. Então ele ordenou aqui pelo título. Só que se eu não quisesse ordenar pelo título, eu quisesse ordenar ou pela cidade, ou pelo bairro, ou pelo fazendo uma combinação entre eles. Agora que é um pouco mais complicado de fazer. Quando você vai ordenar por um campo que é da tabela do seu modelo, ok, você coloca order by aqui direto, você poderia até colocar mais order bys aqui embaixo e colocar diretamente os campos que você queria aqui. Mas no caso de quando é campo de uma tabela relacionada, não é tão simples assim, pessoal. Porque na última aula eu mostrei para vocês que mesmo eu fazendo o eager loading ele vai fazer duas consultas, pelo menos. Ele vai primeiro na tabela imóvel buscar os dados da tabela imóvel sozinho, para depois ir na tabela cidade buscar os dados de cidade e depois ir na tabela endereço buscar de endereço. Nesse caso aqui, como eu estou fazendo dois eager loading, eu teria mais pelo menos mais duas consultas a mais. Eu teria a primeira consulta, a segunda de pegar todas as cidades que estão dentro desses imóveis e depois mais uma de pegar todos os endereços que estão associados a esses imóveis. Então eu não posso colocar o order by aqui diretamente. Não funciona assim. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver algumas formas de fazer.
Como todo framework, às vezes tem muitas formas de fazer, eu vou mostrar para vocês a forma que eu acho mais simples nesse caso. Se eu quiser ordenar por um dado de uma tabela relacionada, eu vou mudar aqui a minha forma de consulta. Eu não vou mais fazer dessa forma, eu vou aqui apagar. Em vez de eu usar eagerload do Laravel, eu vou usar logo o fazer imóvel, também do próprio Laravel, o join. Porque quando eu dou join, quando eu mando usar o join, ele já vai fazer tudo em uma consulta só. Se tiver tudo em uma consulta só, eu consigo buscar por campos das tabelas associadas. Então eu vou pegar aqui imóvel, mando dar join. Quando eu estou dando join, eu não uso nada daquela parte de relacionamento que eu configurei no meu modelo. Porque agora aqui eu estou como se eu estivesse escrevendo o código SQL, aí usando o Query Builder do próprio Laravel. Então eu tenho que colocar algumas coisas um pouco parecidas com o SQL. Fica um pouco mais verboso, é um pouco mais complicado, mas dá para fazer também nesse caso, porque eu quero ordenar lá pelo título. Então no join, a primeira coisa eu digo eu vou pegar da tabela desse modelo, que é a tabela imóveis, eu vou dar join com a tabela cidades. Aí aqui eu vou dizer que o cidades.id, vírgula, tem que ser igual a imóveis.cidade ID. Vocês estão reparando que é como se eu estivesse escrevendo aqui o próprio SQL. Eu só uso nesses casos assim que eu preciso fazer alguma coisa um pouco mais complexa, porque o código fica um pouco mais maior e você tem que saber especificamente nome da tabela, nome de chave estrangeira, essas coisas que não é tão legal quando a gente está trabalhando com orientação a objeto, a gente ficar tão próximo ao código SQL. Só que essa é a forma mais fácil para eu conseguir ordenar por um dado de uma tabela relacionada, porque com o eagerload, como eu falei, ele faz consultas separadas. Se ele faz consultas separadas, eu não conseguiria, na primeira consulta, ordenar pelo nome da cidade. Então, isso aqui é uma alternativa. Eu vou dar um outro join, vou dar o join com a tabela endereços, onde endereços.imóvel ID, que é a chave estrangeira, tem que ser igual a imóveis.id. Isso aqui é conhecimento de SQL. Não vou entrar na explicação de como é que funciona join no SQL. Se você entende join dentro do SQL, você vai entender o que eu estou fazendo aqui. Aí agora eu vou mandar ordenar pelo cidades.nome de forma ascendente. E no final eu vou mandar dar o get para ele poder executar essa query que a gente está montando aqui para o banco de dados. Então eu vou pegar meu imóvel. Agora eu não estou usando o Eloquent para poder pegar os dados dos relacionamentos que eu configurei. Estou usando o Query Builder, que ele vai pegar via SQL e lá os dados das tabelas e mandar ordenar aqui pelo nome da cidade. Correto? Se eu salvar aqui, vou lá no site, dar um refresh, ele vai, eu espero, ordenar agora essa lista pelo nome da cidade. Então, agora os três imóveis que eu tinha cadastrado, ele ordenou pelo nome da cidade. Se eu quiser adicionar outras condições de ordenação, eu posso vir, eu quero pelo nome da cidade, depois pelo bairro, endereços ponto bairro, porque se for numa mesma cidade, os registros eu quero que
sejam ordenados pelo bairro, e se forem do mesmo bairro, por último, eu quero que eles sejam ordenados pelo título, que é o título. O título eu não preciso colocar imóveis.título, porque eu estou começando a fazer a consulta através da imóveis, ele vai saber que o título é da imóvel. Então, se eu dar um refresh aqui agora, ele vai estar fazendo. Se você adicionar outros imóveis aqui, você vai ver que ele vai estar respeitando primeiro o nome da cidade. Quando tem duas cidades iguais, ele vai usar o próximo critério, o bairro. Se aqui fosse o mesmo bairro, o próximo aqui critério seria pelo título, correto? Então, a forma aí mais simples de quando você precisa ordenar por consultas, você usa o Order By direto. Se você precisa ordenar com dados de tabelas relacionadas, eu recomendo o Join. E tem a documentação do Query Builder, que é da onde vem aquele join que a gente está fazendo, tá aí no Laravel. É uma documentação bem grande, dá para fazer bastante coisas. Hoje a gente só trabalhou a parte de ordenação, mas tem várias outras coisas que dá para fazer lá e no decorrer das aulas a gente vai ver mais algumas. Obrigado e até a próxima aula.